Oi, gente, eu sou a Kézia Marta e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre como foi minha experiência com esse Talopram. Bem, gente, eu sofro de ansiedade e crise de pânico, já evoluiu, né? Não é só ansiedade, ficar tremendo, nervosa e evitar as coisas por nervosismo, não. É já um pânico mesmo, como se o mundo fosse desabar, uma paralisia, aquilo bem grave mesmo. Eu tava tendo muita crise de desrealização. Eu, exemplo, estava andando e de repente é como se eu não estivesse saindo do lugar. Como se o mundo fosse cair por cima de mim, estranhando tudo e aquele pânico, aquela sensação horrível, como se fosse morrer, como se eu estivesse saindo do meu próprio corpo. E uma coisa assim que me paralisa, porque é muito ruim, gente. Não tem como continuar assim, sabe? E eu resolvi ir pro psiquiatra, né, pra poder falar isso que estava acontecendo comigo. Porque antes eu só era muito tímida, muito nervosa. Mas aí com o passar dos anos evoluiu e de repente chegou nesse nível. E uma agonia, uma ansiedade, se eu estivesse em algum lugar assim também, uma vontade de correr, sem explicação, em lugares lotados. Aí o médico falou que achava que era agorafobia, porque sempre acontecia quando eu saía, né? Não sei se por falta de costume, por causa da pandemia, que eu fiquei muito isolada. Aí não sabemos, porém, ele passou esse Talopram pra mim. Aí ele passou 10 miligramas. E com 2 meses eu ia voltar pra ele pra avaliar, né, como é que tava indo. Aí ele passou pra mim tomar pela manhã. Eu comecei a tomar pela manhã, mas me dava um sono. Eu ficava sem saber se eu queria comer ou se eu queria dormir, porque meio-dia eu tava tão cansada. Aí geralmente eu dormia de manhã, dormia de tarde e de noite também. Era bom por uma parte, né, mas tipo, tinha que reagir de alguma forma e eu tava dopada, até pra falar tinha preguiça, assim. Aí eu peguei, depois de 6 dias, eu mudei, eu mesma, sem falar com ele, mudei pra noite, né? Porque eu vi alguns vídeos de algumas pessoas que tomavam à noite e tinha dado certo. Mudei pra noite e o que foi que aconteceu? Nos primeiros 22 dias, a ansiedade aumentou de uma forma, assim, tipo 10% mais. E eu fiquei agoniada, tendo crise dentro de casa que eu não tinha. Pra sair na rua, um sufoco. E foi aí que depois dos 22 dias de muita agonia, muita crise, os nervos, a flor da pele, aí melhorou, graças a Deus. Aí foi só paz e sossego. Ninguém tirava minha paz. Podiam brigar, eu não sentia raiva, podiam falar o que fosse comigo, eu não sentia nada. E nos lugares, né, que é onde eu tinha crise de pânico, eu ficava calma, porém ainda era como se tivesse uma mão assim pesando sobre mim. Eu não me sentia o mesmo assim de fazer as coisas, de reagir, não. É como se eu tivesse sendo segurada. Acho que é o efeito da medicação, né? Mas era bom porque até em momentos que foram tensos eu tava super de boa. Eu tava ali na maior paz. Então ele fez muito bem pra mim. Eu passei 8 meses tomando. Eu parei abruptamente, né? Assim que fala. Não fiz o desmame, que ele era pra fazer o desmame porque era uma dose alta que eu tava tomando, a máxima, e os médicos, eu deveria esperar o médico dar alta, né? Mas eu não esperei, eu simplesmente parei por dificuldade mesmo de pegar a receita que eu estava. E senti muita falta dele, passei uma semana, não, foi 5 dias. Passei 5 dias tonta, com uma tontura estranha. Não é aquela tontura que você não pode se levantar, não. Você consegue fazer as coisas, mas a tontura tá lá. E depois fiquei boa de novo. Porém, ainda com ansiedade, ainda com crises. Porém, me sinto melhor, me sinto com mais coragem. Eu acho que eu deveria voltar para fazer um acompanhamento e associar com outra medicação. Porque como ele me deixou muito na minha, eu não tinha força de reagir, eu não tinha força de fazer novas coisas. Eu simplesmente estacionava ali porque eu não estava me sentindo eu mesma, é como se eu estivesse sendo segurada. Porém, ele me ajudou muito, fiz muitas coisas que sem ele eu não faria, né? Eu comecei a fazer, comecei a sair, a comer nos lugares que eu antes nunca fazia isso. Então, ele me ajudou muito. Então, se o médico passar pra você, vai ter que aguentar esse processo que, no meu caso, foi 22 dias. Tem gente que é mais, tem gente que é menos. Então, depende do seu organismo. Mas depois, gente, depois é só paz.
E eu ainda sinto falta de tomar. Porém, engordei muito, né? Eu saí de 47 quilos para 65. Não vou culpar o remédio porque o médico falou, faça exercício. E eu não fiz. Mas sem isso, o ganho do peso, né? E a falta da libido. Até dificuldade para chegar no orgasmo também dá. Mas é tudo no início. Depois dá uma reguladazinha, você começa a ter vontade, sabe? Mas você fica bem controlada, você fica uma pessoa analítica. Tudo você quer analisar, tudo você quer pensar. Eu acho que você é a mais lúcida do ambiente. Porque tudo você tá ali na paz. Então é isso, essa foi a minha experiência. Queria compartilhar aqui com vocês. Deixa o like, tchau.